muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, por esse dia que o Senhor escolheu para visitar-nos. Coloca a tua presença ali aberta, que seja boca de Deus nas nossas vidas nesse momento. Use o teu filho, Senhor, em nome de Jesus, abençoe ele, a casa dele. Nós oramos para que a glória do Senhor se manifeste através da vida do teu filho. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Vocês estão bem agora? Lancharam, tomaram um café, energético, água boa, tudo que tinha, né? Tudo. Vamos lá, vamos começar agora. Vamos conversar com algumas coisas. Coisas que vocês não podem fazer. Pergunta. Vocês estão aqui há 3 dias, ouvindo todo mundo, não teve nenhuma pergunta. Hoje eu não vou responder. Mas caso você tenha alguma pergunta, pode perguntar para o Daniel. Eu não vou responder. Não é? 3 dias, no último dia não vou ter pergunta. Não vai fazer. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, eu queria que todos vocês estivessem sensíveis à voz do Espírito nesse momento. Nós vamos falar sobre sacerdócio profético e eu nem queria falar. Não sei, mas não sabe o que vai acontecer. Mas eu queria que você estivesse sensível à voz do Espírito, impressões, palavras, direções, orações, para a gente entrar em alguma coisa junto e discernir alguma coisa junto no Senhor. Amém? Amém. Agora eu quero fazer um negócio que eu nunca fiz, que é indicar livro. É uma coisa boa. Tem esse livro aqui, só tem 2. Foi indicar todos os dias. O Espaço para Deus. Esse livro fala muito do homem interior, de silêncio da alma. E se você quer exercitar profecia, é bom a gente aprender a silenciar a nossa alma. Então, se você tem interesse nisso, vai lá, compra esse livro, lê e seja tocado por esse livro. Amém? Só tem 2. Ixi. Agora só tem 1, né? Ou não? Oxe. O Pix nada, né? Outro livro que eu queria indicar para você, se você tem interesse em aprofundar um pouco mais em profecia, Não Apagueis do Espírito, do Fábio Coelho. É um panorama geral acerca de profecia neotestamentária, do Antigo Testamento, que vai te ajudar muito. Então, se você tem interesse, vai lá e compra também. Só tem esse e mais um. Amém? O outro livro que eu queria indicar sobre profecia é a Bíblia. Pode ler que dá certo também. Amém? Que o Senhor nos ajude, né? Amém. Irmãos, eu queria que a gente fechasse os olhos por um tempo, fizesse o máximo de silêncio possível, para que a gente possa tentar aquietar nossa alma. Senhor, silencia nossa alma. Aguça os nossos sentidos, Senhor. Queremos te ouvir, te sentir, te ver, te perceber, Senhor. Senhor, como o Senhor já fez nos outros dias, o Senhor tem o controle dessa reunião. Eu só reforço esse pedido por mim e pelos meus irmãos. Silencia a nossa alma nesse tempo. Queremos que o nosso espírito esteja conectado com o Seu nesse momento.
Senhor, não fale individualmente nesse ambiente, fale de maneira coletiva. Deixe-nos ouvir a mesma coisa, ver a mesma coisa, cantar a mesma coisa, tocar a mesma pessoa. Espírito, se manifeste em nosso meio, passeie entre as fileiras, Senhor. Queremos te ouvir, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém, irmãos? Vamos manter esse espírito de silêncio da alma, tá? Se você quiser gritar, chorar, rolar, pular, fica à vontade. Mas que a nossa alma esteja silenciada. Irmãos, eu quero trazer um panorama para nós essa tarde e noite a respeito do sacerdócio profético. Se a gente prestar atenção, nós fizemos uma construção do que era o exercício do sacerdócio, do que era eu vou tirar da boca agora, do que era o homem sacerdotal, a consciência sacerdotal, o ministério ao Senhor, turno. Se você não sabe o que é turno, a gente fez aqui agora, cantou um negócio aqui, mas existe um detalhe no sacerdócio que o Eduardo tocou em relação ao sacerdócio profético. Nós vamos falar um pouco disso. Ao longo da história bíblica, a gente vê alguns relatos de uma apostasia, de um tempo de frieza espiritual, um tempo de silêncio da parte de Deus. E a gente pode dizer que esse tempo de silêncio, a gente pode chamar de geração de Deus. Em que sentido? Deus gerando algo. E a gente vai desenvolvendo isso ao longo desse tempo. E existe um paradoxo quando a gente fala de silêncio de Deus. Porque Deus nunca para de falar. Deus nunca ficou em silêncio na história. Deus sempre está falando e se movimentando. Sabe o que falta no nosso tempo? Assim como faltou nos relatos bíblicos, um povo disponível para ouvir. Se você entender um pouco do que foi falado ao longo de todos os dias aqui, sacerdócio diz respeito a ouvi-lo, a estar diante dele. Se não, não é sacerdócio, é alguma outra coisa que eu não sei dizer o nome. Mas Deus nunca fica em silêncio. Em Apocalipse 4, no versículo 5, diz o seguinte: do trono saía um relâmpago, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, ao longo de toda a eternidade, o Senhor emana sinais do seu trono: vozes, trovões, relâmpagos, visões, sonhos, porque Deus nunca deixou de falar. O que aconteceu é que um povo deixou de ouvir. Por isso a necessidade e a importância da gente falar de sacerdócio profético, porque o sacerdócio profético surge para quebrar esse período de apostasia e frieza espiritual. O sacerdócio profético surge para quebrar a negligência do ofício sacerdotal. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Pode até marcou lá no dia. O exercício do sacerdócio profético é fazer retornar a visão, é fazer retornar a audição, é fazer retornar a comunicação entre o homem e Deus. Por isso a importância daquele livrinho lá, Espaço para Deus, para a gente aprender a ficar em silêncio. Porque nós não temos dificuldade em se achegar a Deus, mas a gente chega com um caminhão de pedido. Ano passado a gente esteve em São Paulo e o Haroldo fez um negócio muito engraçado, entre aspas, engraçado, no Ministério ao Senhor. A gente estava orando, aquele negócio: Senhor nos ajuda, Senhor nos leva, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Aí eu levanto assim, ele fica sentadinho, de perninha cruzada, com o caderninho na mão, e rindo,
Aí falou assim, vamos fazer um exercício, não vamos pedir nada para o Senhor, não, vamos só agradecer. Custou sair alguma oração, no tanto que a gente é viciado em pedir coisa. Mas aí começou, Senhor, obrigado pelas nossas famílias que ficaram em casa, obrigado pelas pessoas que aqui estão. E houve um momento de ações de graça ao Senhor. A primeira coisa que o sacerdócio profético vai curar do nosso interior é a necessidade de pedir. Coisa chata. Já viu o menino pidão? Me dá, me dá, me dá, me dá. Não, calma. Espera um pouco. Então é nesse contexto de silêncio que o Senhor começa a levantar homens proféticos dentro do exercício do sacerdócio. É nesse tempo de apostasia que o Senhor começa a procurar os seus amigos sobre a terra. Porque Deus quer comunicar o seu plano com o seu povo. Porque Deus quer falar com o seu povo. Amém? Até aí? Pode fazer, entrar num negocinho mais aí, né? Então fica atento aí. A gente dá uma rodada. E além de vir para quebrar essa apostasia, esse silêncio, o sacerdócio profético também, na maioria das vezes, vem como uma denúncia profética a respeito do modo como nós levamos o nosso sacerdócio. Lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1 diz o seguinte: o menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Sangue de Jesus tem poder. Vamos imaginar essa cena. A Bíblia nos conta que existia um sacerdote nesse tempo e o nome dele era Eli. E ele era sacerdote há mais ou menos 40 anos. Aí existe um cara no papel de estar diante ao Senhor, como já foi explicado, oferecendo sacrifício pelo pecado do povo, pelo próprio pecado, e ouvindo ao Senhor em relação a isso, e tem 40 anos que ele está lá. E a Bíblia diz que as visões eram muito raras. Você já imaginou ficar fazendo um negócio 40 anos e o Senhor não falar nada? Você está lá. Porque nós somos viciados. Então, por que se faz necessário a existência desse sacerdócio profético? Para restaurar os sentidos do povo. Sabe por quê? A igreja tem outro vício: seguir líderes incompetentes. E quando eu digo incompetentes, não é no serviço da congregação, é no serviço de ouvir ao Senhor. Não faz sentido seguir alguém, seguir um povo, estar num lugar onde não se ouve o Senhor. Então o sacerdócio profético nasce para denunciar esse tipo de liderança e esse tipo de condução e esse tipo de exercício sacerdotal viciado em só ir lá e fazer. Só ir lá e fazer. Só ir lá e fazer. Então Eli é a figura que contraria todas as características do padrão sacerdotal exigido nas Escrituras. Vamos ler? Levítico.
adiantar um pouco da história antes da gente ler, porque a Bíblia também nos conta que ele era velho, e o problema não é ser velho, mas ele já não enxergava e ele era gordão. Não é gordinho assim, é gordão. Devia ser um negócio assim, né? A Bíblia dá ênfase nisso. Devia ser um negócio meio estranho. Mas a partir do versículo 18 diz o seguinte: nenhum homem que tenha defeito algum poderá se aproximar. Nenhum cego ou aleijado, desfigurado ou de braços e pernas desproporcionais, o homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada, ou seja corcunda, anão, vesgo, ou que tenha sarna, feridas ou testículo quebrado, nenhum homem que tenha defeito algum dentre os descendentes do sacerdote Arão se aproximará para apresentar as ofertas queimadas ao Senhor. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, pois tem defeito. Além de denunciar Eli, esse padrão diz respeito a um padrão sacerdotal que nós vamos ver ser revelado na nova aliança. Um homem, Jesus. É necessário que seja perfeito. Por isso que nós somos feitos sacerdotes através dele e não por nós mesmos. Porque se a gente parar e olhar aqui agora, talvez a gente não ache esses defeitos físicos, mas talvez exista cegueira espiritual. Talvez exista dificuldade no caminhar. Talvez exista dificuldade em gerar discípulos e pessoas. Por isso que o sacerdote perfeito é Cristo. E através dele nós acessamos esse lugar. Através da obra redentora de Cristo. E um dia, o Eduardo não abriu muito, mas um dia nós seremos perfeitos à imagem e semelhança de Cristo, exercendo o ofício eterno a qual nós fomos chamados, estar diante dele. Irmão, no nosso meio existem profetas, existem pastores, existem seja lá o que for. Só que esse tipo de ministério, esse tipo de dom é passageiro, porque é para cá, para agora. Mas existe um ofício que é eterno. Irmãos, quando a nova Jerusalém descer do céu para a terra, nós vamos passar a eternidade diante dele. Então se coloque nessa posição desde já. Porque a eternidade não começa só quando a nova Jerusalém desce. Nós já estamos inseridos na eternidade de quem Ele é. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho. Então Eli é esse modelo apostatado de sacerdócio. E eu queria ler com vocês 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Essa é uma das condições que Eli ficava. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. A figura sacerdotal estava lá dentro do templo, tranquila, sentada, encostada, relaxada, como sem nada. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. 1 Samuel capítulo 4. Lembra que eu falei que ele gostava de ficar sentado, com o negócio meio avantajado, né?
1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Quando mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, perto da porta, quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. Ele foi juiz em Israel durante 40 anos. 1 Samuel 4 também. Agora eu vou voltar um pouquinho, 15. Eli tinha 98 anos e os seus olhos estavam parados, de modo que já não enxergava. Irmãos, na semelhança de Eli, a igreja está acostumada e acomodada no seu ofício sacerdotal. Porque existe um espírito de religiosidade sobre a igreja. E sabe o que é esse espírito de religiosidade? Eu faço por fazer. Isso não é sacerdócio. É vício. Você só está fazendo por fazer. Por que você vai para a igreja? Porque eu aprendi para a igreja. Por que você ora? Sei lá, porque todo mundo que eu ando ora. E sacerdócio não diz respeito a isso. Sacerdócio diz respeito a relacionamento com Deus. Como ouvir a Deus sem se relacionar com Ele? Deus ama relacionamento. E o sacerdócio é assim, se colocar diante dele para falar coisas que ele já sabe que nós vamos falar, e ele ficar alegre em responder, porque existe um povo se colocando diante dele. Então o sacerdócio vai nascer desse lugar de relacionamento com Deus, de devoção. E o sacerdócio profético vai nascer do lugar de silêncio dentro do exercício sacerdotal. Ontem nós tivemos um tempo em que os instrumentos cessaram e nós ficamos em silêncio. Eu estava conversando com o chefe mais cedo, né? Eu falei, mano, a gente tem que ter uns turnos aí de contemplação, né? Ficar calado e ouvindo. Ver se ele fala alguma coisa, se ele não falar nada, a gente vai embora para casa, mas a gente vem e fica aqui. Ele falou assim, eu nunca fui numa reunião dessa. A gente voltou para cá. Começou. Eu falei, tá bom. E aí, o povo que estava diante dele começou a declarar quem ele era. Ouvindo o que os céus declaram durante toda a eternidade. Santo, 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 Deus poderoso. Então, por isso que eu disse que a nossa alma deve ser silenciada, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Esse é um dos maiores erros no exercício da profecia. E eu quero já abrir uma porta, a gente abre e fecha rapidinho. Não tem problema errar a profecia. Não tem problema. O problema é quando você sai para falar sem que Deus tenha falado. Aí é... Ah, mas tem como errar a profecia? Tem. Talvez você tenha liberado no momento errado, talvez você tenha entendido da forma errada. Mas o problema consiste em sair, fazer, sem que Deus mande sair. Isso é espírito de religiosidade. O culto está muito bom, deixa eu orar pelas pessoas, porque a gente precisa orar pelas pessoas. Não. Você não precisa fazer nada pelas pessoas. Quem faz é o Espírito. Você precisa ouvi-lo. Amém? Amém? Vamos mais um pouquinho. Dentro desse contexto, a gente leu muito Samuel, então nasce Samuel. E Samuel é um milagre para sua mãe e uma anunciação profética do que estava para acontecer. Porque Ana engravidou através de uma intervenção divina. E Samuel era a intervenção divina e profética para aquele tempo de silêncio. Outra coisa, irmãos, que a gente precisa entender, que dentro do ambiente de profecia,
Nem sempre Deus vai dar a chave do seu carro. Às vezes sim. Nem sempre Ele vai te dar a casa nova. Às vezes Ele vai vir e vai te dar logo uma cacetada. Ou pedir sua casa, muito boa, né? Tá sua casa aí, ajudou. Mas dentro desse ambiente de profecia, vamos ter. Vou fazer a piada que o Daniel sempre faz. Fiquem tranquilos. Quando eu prego esse tipo de sinal acontece. 3 anos de Antioquia esperando por esse momento. Obrigado, Jesus. Não podia estar tão bonitinho. Estava indo tão bem. Obrigado, Alisson. A gente combinou. Mas dentro do ambiente de profecia, Jesus vem para exortar, edificar e consolar. Por isso que eu falei, esteja sensível à voz do Espírito, porque às vezes o Espírito quer profetizar para você. Deus usa os homens porque Deus gosta desse negócio de homem e assim, sabe? Porque precisar ele não precisa, mas ele gosta. Eu particularmente acho bem mais legal também. Mas glória a Deus. Vamos seguir. Por que eu disse que a gente precisa ficar atento? Porque Samuel não nasceu para chegar, ô Eli, você é top, você está fazendo tudo certo. Samuel nasce e ele é uma denúncia profética. Ele vem e fala assim, esse negócio aí não está dando certo, está errado. E eu quero trazer uma chave espiritual para a sua vida. Recebe aí em nome de Jesus. Se o Espírito vier e falar que você está errado, se submeta. Não fica lá, não, mas Eli lá da Bíblia fazia isso. Beleza. Se submeta ao Espírito. Porque como aconteceu aqui em todos esses dias, o Senhor derramou porções coletivas sobre nós, mas Ele também derramou porções individuais. Para uns cura, para outros dons, para outros exortação, para outros indicação de caminho. Mas o importante é que Ele fala. E a principal função do homem dentro do exercício sacerdotal profético é ficar em silêncio e ouvir. Porque, irmãos, se a gente começar a falar todo mundo aqui agora, eu posso estar com o microfone de fogo. Uns não vão ouvir. Por isso a nossa alma tem que ser silenciada. Porque às vezes Deus está falando coisas que nós mesmos não nos deixamos ouvir. Aí você está assim, Deus não fala comigo. Oh, vale. Deus não me ouve. No caso, ouve. Você que não ouve. Então, Samuel vem como um anúncio de vida no contexto sacerdotal morto. E como igreja, nós precisamos de vida no exercício sacerdotal. Vida, fôlego, sopro de vida. Porque na medida em que Samuel crescia, ele começa a ouvir os chamamentos do Senhor. E junto com esses chamamentos, a denúncia profética a respeito do modo como a família de Eli conduziu o sacerdócio. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Eu vou ler a partir do 26 só porque é legal. E o menino Samuel continuava crescendo em estatura e graça, tanto diante do Senhor e diante dos homens.
Ah, mas Deus não me usa. Deus não vai fazer. Você não está diante dele, ele nem sabe quem é você. E Deus não trabalha com desconhecidos. Deus trabalha com amigos. Porque eu não farei coisa alguma sem antes comunicar aos meus servos e profetas. E os servos são chamados de aleluia. Deus passeia por toda a terra procurando amigos para ele poder liberar vislumbres do plano dele. E no meio disso ele começa a liberar porções individuais, porque ele é extremamente bom, generoso e ama o seu povo. Irmãos, relacionamento com Deus é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Porque você chega diante dele para adorá-lo, porque ele é digno, e quem é abençoado é você, tipo, não ele. É meio estranha essa relação. Eu estou aqui, Jesus, você e eu, tá. Não, eu estou bem. Eu quero você. É por isso que a maioria das vezes que nós estamos no meio de um ambiente profético, sempre tem alguém que se levanta e fala: Deus está com saudade de algumas pessoas. Porque de fato Ele está. Está com saudade dos seus dons? Não. Está com saudade da voz que você libera quando canta? Depende. Se for para Ele. Mas Ele está com saudade do relacionamento interpessoal. Aquilo que o seu João chamava de escândalo de particularidade. Porque ele tem uma porção para mim, mas ele tem outra porção para o Pedro. E para o outro Pedro. E para Samara, e para o Watson. Porque ele ama se relacionar com pessoas. Então, nessa bagunça, entenda, de estar diante do Senhor, porque Ele é digno, nós saímos cheios da Sua presença e revestidos de poder. Mas amor, aqui. Então, na medida em que Samuel crescia diante do Senhor e dos homens, né? 27. Então o homem de Deus foi até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor. Vocês prestaram atenção no negócio que as visões eram raras, não se ouvia a voz de Deus, de repente nasce um menino de uma estéril, um milagre para sua mãe, uma anunciação profética para aquele tempo, e de repente aparece assim: e assim diz o Senhor. Bastou um homem estar na posição de ouvi-lo, que ele veio e falou. Se Jesus encontrar em Goiânia essa cidade nunca mais será minha. Glória a Deus porque estamos aqui, mas ele nem precisa desse tanto de gente. Se nessa conferência versículo nos for revelado, nunca mais essa cidade será minha. Amém? Eu queria muito que isso acontecesse. Adotei a frase do Nielton: eu sou crente até essas coisas. E assim diz o Senhor: na verdade não me revelei à família do teu pai quando eles ainda estavam no Egito sob o domínio de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar, queimar incenso e trazer o colete sacerdotal diante de mim. Dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família do teu pai. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que se fizessem na minha morada? Vamos aqui. Porque honra teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara. Vocês percebem a diferença? Primeiro ele só está falando. Deixa eu contar aqui para você que eu estou vendo o que você está fazendo. Agora eu vou falar o que eu vou fazer. Que agora eu estou declarando.
Na verdade, eu disse que a tua família e a família do teu pai me serviriam para sempre. Mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Irmãos, quando a gente deixa o lugar do exercício sacerdotal, nós estamos desprezando a Deus. Porque você não foi chamado só para ficar pregando, cantando. Não! É para estar diante dele. Não despreze o convite do Espírito. Estão chegando os dias em que tirarei o teu poder e o poder da família do teu pai. Não haverá mais idoso algum em tua família, e verás aflição na minha morada. Porque o sacerdócio não é romântico, ele é doloroso. Porque Deus nos ama tanto ao ponto de querer nos ver semelhante a Ele. E ser moldado pelo Espírito não é nada agradável. Mas no caso, não tem muita opção. Precisa entrar e se colocar disponível para o que Deus quer fazer. Mas meu sonho, mas a minha vontade, deixa Deus falar. Não é o sonho dele. Se bem que a gente já tem uma escola aí, né? O sonho dele é vir morar na terra. Mas não é sozinho, é com o povo, do qual ele vai fazer se tornar a sua família. Aleluia. Vamos continuar. E aquele de tua linhagem a quem eu não eliminar do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de choro e te provocar tristeza. Todos os descendentes da tua família morrerão à espada. Irmãos, eu li aqui, a gente conversou um pouco, mas vocês prestaram atenção? Deus não falava. Aí de repente ele fala, eu vou tirar sua família e vou matar todo mundo. Os que eu não matar vai morrer de chorar, vendo o que eu vou fazer, porque existe aflição na minha morada. É por isso que a gente precisa entrar nesse lugar com temor e tremor. Porque Deus é terrível, mas Ele também é bondoso. Mas Ele é terrível, mas Ele nos ama. Mas Ele é terrível. Vou fazer um exercício profético aqui agora. Crônicas de Nárnia. Aslan indo embora pela praia. E qual que é a frase? Ele é um leão. Não é possível domesticá-lo. Deus é terrível. Mas Ele nos ama. E Ele quer se casar com o povo. Aleluia. Vamos mais um pouquinho. E agora está começando a ficar. Eu nem comecei a falar as loucuras. Eu avisei todo mundo antes. Eu falei, vai todo mundo pregar. E eu vou soltar uns negocinhos aí. Então, num tempo de escassez profética, surge alguém com uma denúncia profética. Samuel foi levantado para intervir profeticamente no exercício do sacerdócio profissional. Sabe o que um sacerdote profissional faz? Faz pelo simples ato de fazer. Tipo, ele aprendeu a fazer, ele vai lá, tá bom, vou fazer, eu aprendi, eu sei como é que faz. Obrigado, aqui fazendo 40 anos, ouve, segue, sentado, preguiçoso. Meus filhos tocam o terror e eu aqui sentado. As ofertas de Israel, que é legal, que é da hora, eu pego tudo para mim, estou engordando meus filhos também. 40 anos, levando o sacerdócio como se fosse brincadeira. Aí depois Deus mata e fala, não, mas Deus é ruim, não é nada. Está há 40 anos fazendo besteira, ensinando os filhos errado.
ruim é você. E glória a Deus por isso. Precisamos ouvir do Senhor. Ouvir. Ver, perceber. É por isso que eu amo o ambiente profético. Porque uma coisa que Deus intensificou muito no meu coração nesse tempo é que a gente sempre fica assim: será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que Deus vai descer? Mas eu aprendi uma coisa nesse tempo: se tiver um povo com fome, Deus dá pão. Porque Ele é um Pai bondoso. Ponto. Mas por que, Alberto? Porque Ele é bom. E tá bom assim. Então, enquanto existir um povo com fome, haverá pão. É uma palavra que alguns irmãos receberam, né? Que o pão vai voltar para a casa do pão. E aí não é comida, é Ele. Por isso que a gente deve olhar todos os dias para essa cidade, desejando que Jesus pise nela novamente. Aleluia. Irmãos, eu oro para que nós não sejamos sacerdotes profissionais. Amém. Eu oro para que nós sejamos noiva no exercício sacerdotal, apaixonados por esse lugar. Amém. Aleluia. Porque a característica de um sacerdote profissional é a incapacidade de ver e ouvir. Irmãos, a gente não pode levar a nossa vida como Eli, a vida inteira, sem ver e sem ouvir, dentro daquilo que nós fomos chamados para fazer. Amém. Glória a Deus. Vou contar qual é o chamado de todo mundo agora. Pega. O seu chamado está diante dele. Amém. Por quanto tempo? Eternamente. Amém. Até que ele volte, não. Depois que ele voltar, nós vamos continuar. Aleluia. Então Samuel é essa figura que passa a ouvir a Deus. E eu já adiantei isso. A principal função do ministério profético é profetizar, né? Não. Olha só. Olha só que legal. A principal função do ministério profético é ver e ouvir. Suba a torre de vigia e espere até quando ele quiser falar. Isso é um povo profético. Eu compartilhei com alguns irmãos, porque eu tenho sentido no meu espírito que está vindo sobre o Brasil o tempo de comunidades proféticas. E você sabe o que é comunidade profética? É todo mundo profetizando em nome de Jesus, mas não necessariamente. É um povo que sabe o seu lugar. É um povo onde Deus tem liberdade para se movimentar. E aí nós vemos a aparição dos mestres, dos profetas, dos evangelistas, dos apóstolos, do cara que limpa o chão, dos intercessores, dos médicos, dos pastores. Em nome de Jesus, isso vai acontecer com a gente. Deus vai olhar para nós e vai encontrar um povo profético, porque vai ouvir o Senhor. Aleluia. E é importante a gente entender que aquele que não ouve e não vê nada da parte de Deus não está habilitado a sair falando. Deixa eu profetizar na sua vida. Não ouviu? Não fala não. Porque dentro do ministério e dentro do ambiente profético existem os profetas viciados. O cara não pode não ter uma palavra. Toda hora tem que ter. Não, tem não. Eu estava tendo um momento ali, eu estou aprendendo a me movimentar nesse negócio aí de profético. Aí o Pedro chegou em mim, mano, você está discernindo alguma coisa? Eu falei, no caso nada. Estou tentando ouvir. O cara está falando sobre o sacerdote.
Mas ser sincero com o povo e falar assim, eu não estou ouvindo nada, é humildade dentro do exercício sacerdotal. Eu não estou ouvindo nada não, se você ouvir, você me conta. Mas se ele não é profeta, tanto faz. Eu só não estou ouvindo. Ouve aí e me conta. A gente vai junto. Ou a gente vai se ouvir junto também. Mas aleluia por isso. Porque tem reunião que Deus vem, mas não fala. A gente sente a presença, a gente se alegra, mas não tem uma impressão, não tem uma direção, porque Ele só queria derramar o bálsamo da sua presença, não o bálsamo da sua voz. E glória a Deus por isso também, tá tudo lindo. Então, o profético vem para intervir e escancarar aquilo que não se via e nem se ouvia. Para isso que serve o profético do exercício sacerdotal. Eu tenho certeza que agora eu vou aprender a profetizar. No caso, não sei. A gente tem que aprender a ouvir. Depois a gente vê esse negócio de falar. Ouvir, perceber. Irmãos, porque a luz para a igreja dos últimos dias é a palavra profética que vem da parte de Deus. E é óbvio que não foi eu que escrevi isso, foi o Sr. Roberto Wall, ele que falou isso. Que a luz para a igreja dos últimos dias é a palavra profética. Aí ele fez umas ligações lá com o negócio da Bíblia. Eu vou contar para vocês. Depois, quando eu aprender, eu conto. Mas é bem legal. Vou só soltar assim, Zacarias 4. Dá uma lida lá. Só isso. Só para... Então, essa relação entre sacerdócio e profético, em meio ao exercício sacerdotal, vem para nos fazer ver e ouvir, individual e coletivamente. Irmãos, porque glória a Deus, se Deus vir e falar individualmente com a gente, mas vai ser poderoso no dia que Ele vir e falar a mesma coisa para todo mundo. Eu não consigo imaginar esse ambiente, deve ser muito louco. Você ouviu o quê? Isso. Eu também, olha só. E começa. Mas eu ouso dizer que essa é a vontade de Deus. Falar para o povo a mesma coisa. Então, o profético aplicado no exercício sacerdotal geralmente vem para denunciar a ineficácia do serviço sacerdotal. Olha só. Lembra do que a gente leu? Deus não fala. E tem alguém tocando a vida como se nada, e quando ele fala aquela palavra boa, abençoada, vou matar todo mundo. O povoado da irmã Noteu, matar todo mundo. Essa é a palavra profética que Deus traz depois do silêncio. Porque Ele odeia um povo viciado no fazer. Ele ama um povo que gosta de ouvir. É isso que Deus quer. Ele deve querer mais um monte de outra coisa, mas nesse momento eu sinto que Ele quer isso. Abra a Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Como eu disse, o profético aplicado no exercício sacerdotal, ele vem para denunciar a ineficácia do serviço sacerdotal. E em Malaquias Deus fala o seguinte, versículo 10, capítulo 1: se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o lugar sacerdotal não é para quem não se relaciona. Eu vou repetir. Deus não se relaciona com o desconhecido. Deus se relaciona com quem Ele conhece. Com quem dia após dia está diante dEle
na fraqueza, no silêncio, no sentindo nada, mas está lá. Senhor, fala alguma coisa. Senhor, deixa a gente te ouvir. Esse lugar é chamado... Quem são chamados para esse lugar são os filhos maduros. Porque às vezes você vai ficar e Deus não vai falar. Mas você ama tanto aquele lugar que você vai para lá. Você ama tanto a pessoa de Cristo que você vai para aquele lugar simplesmente porque Ele está lá. Isso é mais profético do que toda profecia, gente. Está diante dele. Aleluia. Vamos seguir. E quando eu falo de ineficácia, eu quero frisar exatamente isso. A ineficácia do exercício sacerdotal nasce na falta de relacionamento. Lembra? Vou lá fazer o que eu aprendi a fazer. Isso não é sacerdócio. Isso é religiosidade. Deus odeia um monte de coisa. E uma das coisas que Ele odeia é religiosidade. Nossa, é verdade. Deus ama relacionamento. Um povo fraco. Um povo que carece da sua misericórdia. Ele ama isso. Porque Ele ama se relacionar com as pessoas. Então, na medida que a gente avança em relacionamento com Deus, a gente não vai mais conseguir só cumprir tabela no exercício sacerdotal. Sabe aquele negócio de, eu vou lá. Eu vou lá. Não, Senhor, eu amo esse lugar. Não existe outro lugar. Mas o que você faz? Eu estou diante dele. Mas o que mais? Diante dele. Por quê? Porque é isso que a gente vai fazer por toda a eternidade. Se a gente não começar agora, vai ser. Primeiro que a gente não vai nem chegar lá. Mas seria muito chato chegar e ficar lá. Tem que ir lá de novo, né? No Jesus. Nós somos chamados para um relacionamento com Deus, irmãos. Se você entende isso, você precisa se entregar para isso. De uma vez por todas. Aleluia. Então, num tempo de silêncio é necessário levantar de pessoas proféticas para verem e ouvirem da parte de Deus. E agora eu quero trazer uma figura que mistura muito bem o sacerdócio e o profético. Lucas 1, versículo 5. Lucas 1, versículo 5. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Agora pega isso aí. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Solta só um negocinho de leve. Jesus veio para cumprir a lei, amém? Aqui me parece que eles estão seguindo esse mesmo. Talvez dê para chegar nesse nível. Talvez dê. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Vamos voltar um pouquinho? Quando a gente falou de Ana, Ana era o quê? Isabel era o quê? Vamos seguir mais um pouquinho. Agora vai começar a ficar. Então, na mesma dinâmica de tempos passados, nasce quem? João Batista, sacerdote. Porque o pai dele era sacerdote. Mas
função que ele cumpriu? Profético. Então ele era um profeta, sacerdote, profeta. Sei lá. Mas ele é esse negócio aí. E João tinha uma tarefa tranquila: preparar o caminho para o Messias. Olha só que coisa agradável. Vamos seguir. Então, quando nascem esses que Deus dá às suas mães, o povo passa a ver e a ouvir. E João Batista vem nesse contexto. Ele passa a ver, passa a ouvir, ele vem anunciando o plano profético de Deus ao longo da história. Vamos, Deus é profético. Se tem alguém na Bíblia que é profético, é Deus. Deus é profético. Muito. Isso é bem legal. Porque todas as vezes que se a gente for frisar nessas histórias, a gente fica assim: por que Deus está contando o plano dele? Às vezes eu paro e penso que deve ser muito da hora contar o que vai fazer. Eu vou vir para estabelecer o meu reino, e esse reino será eterno e inabalável. Isso é muito bom. Vamos seguir. Então, Ana estéril e Zacarias estéril. Isabel, no caso, né? Os dois. Mas estéril é prima da época, ele também não tinha filho, então a gente entende que existia um negocinho ali. Então é desse cenário de esterilidade que nascem os modelos proféticos sacerdotais ou sacerdotais proféticos. Agora eu vou falar um negócio mais doido aqui e vai dar tudo certo. Eu avisei isso. Sabe por quê, irmãos? Dessa coincidência entre Ana e Isabel. E tem mais uma pessoa aí, a igreja. A igreja hoje é estéril. Irmãos, eu sempre falo para os meninos que estão mais perto de mim: a gente ama falar sobre o profético. Tem muita gente no Brasil falando sobre o profético. Glória a Deus por isso. Mas não acha um para avisar que Deus vai vir e abalar a terra com o Covid. Não aparece um para falar assim: Deus vai tremer a terra da Turquia, porque é Deus que está fazendo. Porque não aparece um e fala: a gente precisa ir para essa direção, porque Deus está falando para vir para cá. Não tem. Nós vivemos esse mesmo tempo de escassez profética. Por isso a necessidade de se relacionar com Deus, porque Ele vai revelar os seus segredos. Mas se não tem quem se relaciona, quem vai contar para quem? Deus não é fofoqueiro, Deus é amigo. Fofoqueiro sai contando para todo mundo. Deus não é fofoqueiro, Deus é amigo. Então Ele quer contar para os amigos. Então nós precisamos que se levante não só no Brasil, mas em todo o globo, homens proféticos. Amém. Que ouvem. Porque Deus só pode chamar de seu aquilo que é nascido da esterilidade humana. Eu não consigo produzir, eu não consigo fazer. Aí entra Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Ah, é estéril? Não é nada. Nós oramos ontem. Vai nascer. Mas só vai nascer quando a gente parar de querer gerar. Nós precisamos entender isso como igreja. Chega de produção humana. Chega de fertilização. Ah, vamos fazer. Não! Deixa Ele vir e fazer. Aleluia. Deus possa gerar isso no nosso tempo. Amém.
Isso é avivamento. Quando o homem não faz e Deus faz. Isso é avivamento, quando Deus encontra um povo disponível. Amém. No caso é só isso que ele precisa. Um povo disponível. Que o Senhor passe por Goiânia e encontre sacerdotes posicionados para ouvi-lo. Oh Deus. Só que eu quero. A gente tem uma vantagem, e a vantagem é saber o final. Saber o final é muito bom, mas também traz uma responsabilidade muito grande. A gente sabe aonde a gente precisa chegar. Apocalipse 11. Vamos falar um pouquinho a respeito daquilo que Deus quer fazer na terra. Apocalipse 11 diz o seguinte: deram-me um caniço semelhante a uma haste e me disseram: levanta-te e mede o santuário de Deus e o altar que nele adoram. Mas deixa o pátio que está fora do santuário, não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão na cidade santa durante 42 meses. Depois a gente fala desses negócios. Vamos seguir. Concederei, agora é isso aqui, ó. Concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1270 dias, 60, né? Vestidas de pano de saco. Vocês lembram a pergunta que o Eduardo fez? Porque vai vir um povo vestido de branco. E quem é esse povo? O povo que vai passar desse tempo, que é a grande tribulação. A gente pode discordar em relação ao tempo, mas eu acredito que seja de 3 anos e meio. Depois a gente pensa nisso. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhe causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Muito bom, né? Eles têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Quando concluir o seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará e as vencerá. Seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Gomorra, Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, tribos, línguas, nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles, comemorando, enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Eu não quero entrar na questão escatológica, eu quero ficar nessas 2 testemunhas e esses 2 profetas que atormentam os habitantes da terra. Aqui eu entendo que as 2 testemunhas diz respeito não somente a 2 pessoas literais, mas também a um povo profético, caminhando sobre a terra e andando no poder do Espírito. Porque se há um tempo em que nós iremos vivenciar grande poder, esse tempo é na grande tribulação. Mas a gente fala disso depois. Então vai vir aí uma geração caminhando profeticamente sobre a terra. Profetizando, falando acerca do plano profético de Deus, porque Deus vai levantar no meio da igreja um povo sacerdotal e profético para os últimos dias. Então, nesse tempo de esterilidade espiritual, a ausência de glória e de presença, surgem essas figuras estéreis, né, de reproduções humanas, mas que elas estão
Glória a Deus para engravidar. E se a gente achou muito tempo, 40 anos, Zacarias e Isabel, 400 anos de silêncio. 400 anos sem ninguém ouvir a voz de Deus. E é desse lugar que nasce João Batista. Aleluia. Irmãos, a igreja precisa estar disposta a um negócio: a engravidar da palavra profética. É escandaloso? Talvez para alguns. Mas a gente precisa deixar que Deus venha e gere em nosso meio aquilo que Ele quer fazer. Chega de reprodução humana. Chega de não ouvir ao Senhor. Chega. Nós precisamos alinhar o nosso profético. Para profetizar, talvez sim, mas para ouvi-lo. O que pregar, o que cantar, o que orar, falar o que e para quem. Ele precisa passear no nosso meio e falar. Uma geração de profetas sacerdotais que vão atuar no meio do coletivo. E eles não vão se deslumbrar com a riqueza do templo, mas vão sentar e discernir os tempos e as eras. Ouvindo sobre o propósito profético de Deus. Deus tem um padrão. Deus quer levantar um povo sacerdotal e profético para Ele. Para Ele. Para Ele. Um povo que ama muito mais o lugar de ouvi-lo do que qualquer outra coisa. Amém. Um povo disponível a engravidar da palavra profética. Isaías 40. E agora eu queria fazer um negocinho. Vocês já me ouviram muito tempo. Eu quero ler esse versículo e encerrar o que eu tenho para falar. Mas eu não quero encerrar esse tempo. Acho que a gente podia tentar ouvir alguma coisa. Amém? Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e toda colina serão rebaixados, o terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. A glória do Senhor se revelará, e todos juntos verão. Aleluia! Sim, Senhor! Pois foi o Senhor quem falou. Sim! Irmãos, feche seus olhos. Eu quero ser um pouco místico aqui agora.
conversando com o Júlio ali atrás. Nós oramos e falamos sobre uma música, sobre uma terrila que o Senhor quer liberar. E terrila é um cântico inspirado pelo Espírito. Irmãos, foi gracioso o que aconteceu aqui ontem. Mas eu queria encher esse ambiente de vozes santas. Irmão, se você ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas enquanto o Atos e o Tiago profetizam com os instrumentos. Vamos ouvi-lo, vamos ouvi-lo. Fala conosco, Senhor. Sim. Não se perca desse ambiente, mas os papéis vão começar a ser distribuídos. E nesse ambiente de contemplação e ouvir ao Senhor, nós vamos profetizar. Ouçam. Vejam. Espírito de profecia e de revelação cai sobre nós.
todos podem profetizar. Essa é a instrução de Paulo para nós. Não só podem, como devem profetizar. Porque quem profetiza edifica o corpo de Cristo, edifica a igreja. Profecia venha sobre essa mente, repouse sobre a mente e o coração dos teus filhos. Fale com o seu povo, Senhor. Fale com o seu povo. Espírito de profecia, revelação, abre olhos, abre olhos, Espírito de Deus, Espírito de Deus, abre olhos. Oramos nessa noite. Destrava dons aqui nessa noite. Libera dons aqui nessa noite. Aleluia, libera carismas aqui nessa noite. Espírito de Deus. Dons proféticos. Sonhos e visões. Visitações de anjos. Palavras, oráculos. Passe a ver, passe a ouvir, passe a ver, passe a ouvir, passe a ver, passe a ouvir. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Chegamos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, satura esse lugar. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche, 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 enche esse ambiente,
Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós.
século chamado Didaquê dos Apóstolos. Esse documento consta instruções dos apóstolos à igreja primitiva. Instruções de relacionamento, instruções de várias coisas para a igreja. Uma das instruções sobre o jejum. Ele começa a instrução da Didaquê, eu acho que no capítulo 8 de Didaquê, falando sobre não seja como os hipócritas, que jejum nas segundas e nas terças, jejuar nas quartas e nas sextas-feiras da preparação para o Shabat. Dentro disso, eu estava pensando sobre isso, e quando a irmã leu sobre Joel 2, e a gente começou a orar sobre o jejum, Mateus 9, o Senhor estabelece um jejum. Pergunto por ele, por que os discípulos não jejuam? E ele diz, porque o noivo está. Mas haverá um dia que o noivo será tirado, então vocês vão jejuar. Antioquia é um ambiente de jejum, de oração, de serviço ao Senhor. É um ambiente de envio, mas esse ambiente de envio é um ambiente de jejum, oração e serviço ao Senhor. É nesse ambiente que Antioquia enviava os discípulos. Então, antioquinianos. Nós vamos estabelecer um jejum aqui, todas as quartas-feiras, de 24 horas. Começa na terça, às 18, e termina na quarta, às 18. Então, eu falei não. O último culto que a gente teve aqui, eu chamei aqui umas pessoas que eram para, tipo assim, o Senhor está te convocando para situações mais perigosas. Vieram uma galera aqui. E a gente estava tentando saber do Senhor o que tem, quais os passos para desenvolver com essas pessoas. Então, orando ontem, hoje de manhã e agora, o Senhor falando jejum. Jesus fala sobre o jejum. E ele fala assim, não vamos colocar, ninguém coloca vinho novo em odres, porque o jejum mudou, a utilidade do jejum mudou. Qual a utilidade do jejum agora? Saudade pelo mundo. Isso é jejum. O Senhor denuncia o jejum em Isaías 58. E Jesus estabelece uma nova utilidade para o jejum. Saudade do noivo, apressar o casamento. Então, terça, nós temos aqui, por enquanto, as aulas de relacionamento de aliança, que já estão terminando com o livro. Mas às 18 horas, nós iniciaremos nosso jejum. Eduardo, eu não consigo, eu trabalho. Não me preocupe com isso. Você vai orar e nós vamos discernir juntos aquilo que vai, de alguma forma, ser sacrifício para a sua vida. Vai ser sacrifício para a sua vida. Mas é sacrifício mesmo. Sacrifício para a nossa vida é coisa que a gente gosta e que a gente tem que abandonar. Estou falando de coisas lícitas. O Senhor está pedindo de nós. E quem for jejuar mesmo de alimento, melhor ainda, porque a nossa carne vai clamar. Essa fome que está no meu interior não é só uma fome natural. A carne vai começar a orar pela fome do pão vivo. Nossa carne vai começar a tremer pela fome do pão da vida. A verdadeira comida. Amém? Então eu falei anti-opinianos porque tem gente aqui que não. Mas se você entende no Espírito, fique livre para jejuar. Eu estou com o coração muito queimando. Eu falei com os irmãos sobre Páscoa. A gente promoveu uma assembleia sobre a Páscoa. A gente vir para cá de jejum.
nos arrependendo dos nossos pecados. Não os nossos pecados, pecado da igreja, da altivez, do orgulho, da vaidade. Então o Senhor está começando um processo conosco, porque nós vamos casar e vai encontrar uma noiva pronta. Uma noiva pronta. Alguém teve alguma impressão aqui, além dessas que você escreveu aqui? Alguém teve alguma impressão? João? Só uma palavra que, como ter perguntado, que está gritando dentro do meu coração, que é temor, 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 como se cada batida fosse temor, temor. O temor do Senhor sendo restaurado, porque quando parece que se perdeu em algum momento o temor do Senhor. Parece que isso se perdeu em algum momento e às vezes a gente olha para algumas coisas com uma certa costume ou leviandade, talvez, mas algo forte no meu coração. Temor, o temor do Senhor. Temor do Senhor. Sinto que Deus está restaurando o temor da sua igreja, da sua noiva. Eu sinto que esse temor tem muito a ver com enxergar Deus como Deus. Como o Alberto falou, como um ser terrível, mas um ser amável. Enquanto a Bia falava, a palavra dela, ao invés de condenação, trouxe esperança. Porque Deus quer curar a noiva. Deus não está jogando você fora. Está te atraindo para uma cura e uma transformação. Quem crê nisso? Aleluia, esse é o tempo. Esse é o tempo. Eu queria que nós orássemos agora. Eu quero fazer uma oração. Por isso, para que essa esperança venha, para que nessa Páscoa não é um dia em que Deus nos ajunta para condenar, mas para sarar, libertar. Pensar, nós vamos passar. É uma passagem, é um novo tempo, é uma nova história, é um novo momento. Aleluia, é um novo movimento profético no Brasil. Nós apanhamos, saímos envergonhados nessa eleição, colocamos esperança em ídolos, não entendemos o que Deus estava fazendo. Esse ano vai ser um ano de aperto. Não espere um ano fácil. Esse ano vai ser difícil, mas vai se cumprir. Isaías 60. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre nós, vem nascendo a glória do Senhor. E a esperança do Brasil. E o Senhor diz também: eu não me esqueci do Brasil, mas eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi a respeito dessa nação. E eu quero falar de uma visão que Deus tem me dado. Vejo paixão descendo a rampa do Palácio do Planalto. Deus vai intervir na política e na história do Brasil. E não será porque pedimos os quartéis, não será porque esperamos em alguma ação humana. Deus vai descer e
vai abalar as estruturas dessa nação. E Ele não dividirá a sua glória com ninguém. Se possível, estenda suas mãos e, Senhor, nós queremos te pedir perdão. À luz da palavra que o Alberto trouxe, nessa noite, perdoa toda manipulação, toda feitiçaria, toda bruxaria, todo encanto, toda manipulação no orar e no profetizar o nosso meio, e restaura um ministério profético limpo, lindo, simples e poderoso entre nós. Meu Deus, aqueles que têm dom de profecia, de palavra de conhecimento em nosso meio, que Deus purifique os nossos dons nessa noite, que Deus alinhe os nossos dons nessa noite. Aleluia, que esse temor e tremor que o Jota viu venha sobre nós nessa noite, no exercício do profetizar, do orar, do interceder, do ministrar e do profetizar em Goiânia. Aleluia, aleluia. Pedimos perdão, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, por todas as vezes que tentamos manipular ou conduzir, como foi ministrado aqui, e pedimos, ó Deus, ajuda-nos a construir um ambiente profético, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma, sem suor, sem mistura, sem paizinho. Nós vamos errar em algum momento, nós não vamos entender alguma coisa em algum momento, mas conduz essa comunidade, essa família espiritual em Goiânia, a ser uma voz límpida do Senhor em Goiânia, Senhor. Aleluia. Um povo que vai subir no concílio, um povo que quando Deus estiver em silêncio não vai inventar uma mensagem, mas quando Deus falar, vai trovejar essa mensagem em Goiânia, Senhor. Faz isso entre nós, ó Deus. Começa por mim, começa por nós, no individual e no coletivo, Senhor. No individual, para que o coletivo saia límpido, puro, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Eu queria testificar aquilo que o Jota acabou de orar, né? Ontem foi muito intenso, né? Acho que para todos nós. E quando eu orava, eu falava muito uma frase pro Senhor: encontre meu lar, encontre meu lar. E essa foi, durante algumas horas, essa foi a minha oração. Quando a gente foi dormir, a gente orou, eu e o Eduardo, né? E fomos dormir normalmente. E acordei de madrugada. Sim, né? Acordei para ir no banheiro, porque eu tô grávida, né? A gente toda hora. E quando eu acordei, eu senti algo muito diferente. Levantei, estava tudo escuro, eu não consigo enxergar nada, porque é tudo fechado, né? Fui tateando assim, né? Até o banheiro. E, queridos, eu senti um medo. E não era um medo de demônios, né? Que a gente acaba acostumando a crescer na igreja, mas era assim. Eu não sei explicar esse medo. Eu sentia como que se eu fizesse qualquer coisa errada, poderia ser morta ali. Eu fui tateando com medo, assim, pra minha cama, eu deitei. Eu não conseguia falar nada, mas eu sabia que era assim. E eu tremia assim na cama e eu acordei. Eu fiquei com vergonha de falar para o Eduardo. Porque ele ia falar assim: o que ele vai pensar de mim? Porque eu não fiz nada. Eu fiquei com tanto medo que aquele medo me paralisou. Mas o Senhor me trouxe duas passagens, né, que foram faladas ontem. Primeiro foi a do monte. Quando os israelitas viram o monte fumegando, eles sentiram medo. E eu falava, claro que eu não vi o monte fumegando, mas a presença de Deus era tão forte que eu não conseguia me mexer. E eu também lembrei quando falava do Santo dos Santos, quando o sacerdote deixava aquele lugar, né, cheio de incenso, você não conseguia ver nada, porque no quarto eu não conseguia ver nada. Mas era tão denso,
tão pesado. E o que eu falei para o Eduardo foi como se Deus quisesse me mostrar uma outra face dele, sabe? A gente cresce ouvindo Deus é bom, misericordioso, mas o que Jota falou que ele é temível. E eu nunca tinha conhecido essa parte de Deus temível. Então eu acho que foi algo tão nisso, mas era aquela sensação de que eu não poderia me mexer, porque era tão presente, era Deus, era aquela certeza que você fala, não tem como ser outra pessoa, não tem como ser outro ser. Era Deus, irmãos. O Senhor encontrou meu lar essa noite. E foi para mostrar uma face dele que a gente desconhece às vezes. Que foi o que o Jota falou. A gente desconhece o Deus que é Senhor e que é temível. Gente, eu queria ler algo que está queimando no meu coração. Disse o Senhor a Samuel: até quando chorarás por Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? E lá no 7 fala, o Senhor fala a Samuel: não olhe para o seu aspecto, nem para a sua altura, porque eu já o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante de seus olhos, mas o Senhor olha o coração. Meu coração está queimando muito em relação a homens como Davi, que estavam diante do Senhor, que ele estava diante do Senhor e ninguém via. Quando Jessé entra na casa, quando Samuel entra na casa de Jessé, ele fala assim: eu vim escolher um ungido. E todos os outros irmãos dele eram homens fortes e valentes, tinham aparência de fortes e valentes, mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor está rejeitando Saul, está vendo Davi, que ele encontra em nós Davi, aqui homens como Davi, mulheres como Davi, que essa comunidade aqui em Goiânia seja como o coração de Davi, e que ele ache isso aqui em Goiânia e em outras comunidades. E eu queria que a gente orasse por isso, queria que a gente orasse. Senhor, encontra em nós, Senhor, o coração de Davi, Pai. Encontra em nós, Senhor, pessoas que vão estar diante de Ti, que podem ser rejeitadas, podem não estar sendo vistas, Senhor, pode não ser aparentemente bonito aos olhos dos homens, mas o Senhor decidiu e escolheu, o Senhor decidiu e escolheu, o Senhor viu Davi, o Senhor olhava para Davi, o Senhor não olhava para os irmãos de Davi, o Senhor olhava para o coração de Davi. O Senhor não olha a aparência, Ele não vê o que é bonito, Ele está rejeitando todos os nossos adornos, tudo que a igreja tem se apoiado, todas as nossas maquiagens, mas Ele está olhando para aqueles que se dobram diante dEle, para aqueles que estão diante dEle, para aqueles que estão diante dEle dia e noite, para aqueles que amam Ele acima de tudo. Faça isso em nós, Senhor, faça isso no nosso meio. Encontra aqui, Senhor, marca e sela com Teu Espírito, marca e sela com Teu Espírito, homens como Davi, Senhor, com o coração de Davi, que vão estar diante de Ti, que não tem aparência, mas tem um coração, Senhor, que tem um coração, Senhor, que o Senhor vê o coração e não a aparência, o Senhor vê o coração e não a aparência. Faz isso nessa cidade, Senhor. Faz isso nessa cidade, Senhor. Encontra comunidades, Pai, com o coração de Davi, Senhor, que amam o Senhor acima de tudo, que zelam pela Sua presença, que podem estar sendo não vistas ou são rejeitadas aos olhos humanos, mas o Senhor escolheu, o Senhor escolheu, o Senhor quem escolheu. E o Senhor não vê a aparência, o Senhor não vê os fortes e valentes, o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração. Faz isso no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.